Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito diário aí, né, gente? Porque esses preceitos fazem milagres na nossa vida, né? Na verdade, não são os preceitos, nós mesmos é que fazemos milagres na nossa vida. Por quê? Porque com isso a gente vai entrando na frequência de Deus. EFD, entrando na frequência de Deus. Olha que coisa linda. Então, através desse estudo diário que nós estamos fazendo aqui, desta leitura diária, 6 horas da manhã, já prepara o nosso dia, mais um dia abençoado na nossa vida, mais um dia de milagres na nossa vida. Então, sempre espere o melhor da vida, sempre espere o extraordinário da vida, nunca espere o pior, sempre olhe para o lado bom das coisas, porque sempre tem, só que nós estamos focados aonde? No mal. E quando a gente está focado só no negativo, o que acontece? Aquilo cresce. Quando a gente tira o olhar disso daqui, do que cresce, que é ruim pra gente, que a gente pensa que é ruim, isso morre. Lembra da videira? Nós somos a videira e os ramos são onde a gente coloca os nossos pensamentos, são os galhos aí, né, gente? Então vamos deixar secar aquele raminho ali da escassez, aquele raminho da doença, aquele raminho ali da briga, aquele raminho ali da falta de confiança. Vamos tirar os focos, vamos tirar o alimento desses ramos que estão aí crescendo na nossa vida e vamos colocar atenção aonde? Na prosperidade, no amor, na beleza, na harmonia, na ordem divina, no eu sou maravilhoso e abençoado que é você, no Filho de Deus perfeito, abençoado que é você. Coloque o foco em você, no ser magnífico que você é, potência infinita. Você é maravilhoso, você nasceu magnífico, você nasceu para ser feliz, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 14 de abril. Vamos lá ver o que esse mês a gente está trabalhando aí, a verdadeira natureza da fé, né, gente? Que é o nosso título aí de abril. Então, estamos trabalhando bastante esta questão da fé. O que eu falo para vocês? A fé é o nosso motor para alcançar os nossos desejos. Através da fé é que nós chegamos aí à manifestação do que a gente realmente quer na vida, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 14 de abril. O que você busca em primeiro lugar? O que é que você deseja realmente? O seu desejo não pode ser vago. Se deseja trabalhar no local A, mas também quer voltar ao local B, e ora para que consiga alugar uma casa no local B, essa oração não se concretizará. Antes de pedir algo a Deus, devemos saber claramente o que nós realmente desejamos. O desejo do consciente, que temos conhecimento, e do subconsciente, que não temos conhecimento, não devem ser diferentes. Se o desejo do consciente não se concretiza, é porque o subconsciente deseja outra coisa. Olha só que interessante isso daqui, por isso que eu gosto do Masaharu Taniguchi, dos ensinamentos da Seichonoye, porque ele é congruente com todos esses ensinamentos, com Neville, Joseph Murphy, Joe Dispenza, do livro Alegria e Triunfo. É tudo congruente, gente. Eu não vou trazer nada aqui para vocês que não seja congruente com esses ensinamentos, tá bom? Então, olha só o que ele quer dizer aqui. Lembra do livro Alegria e Triunfo, que ele falou que a gente precisa impressionar a nossa mente subconsciente? Por quê? Porque se a gente não consegue impressionar a nossa mente subconsciente com o que a gente quer,
Não vai fazer o contato. Lembra que é o nosso subconsciente que faz contato com a mente cósmica, que faz contato com o superconsciente, que é onde materializa tudo aqui. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Se o desejo do consciente, dos nossos olhos aqui, né, do que a gente pensa, do nosso conhecimento, não está de acordo com o desejo do subconsciente, não vai se concretizar. Cris, como que eu faço isso? Como que eu faço com que o meu subconsciente queira aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou desejando conscientemente? Impressionando a sua mente. Impressionando, fazendo afirmações daquilo que você quer, lendo cada vez mais depoimentos de pessoas que conseguiram concretizar o seu sonho, ouvindo cada vez mais esses ensinamentos. Eu quero trazer aqui para vocês mais depoimentos para que isso dê mais força para aquilo que você deseja. Por quê? Porque assim o teu subconsciente, né, vai começando a acreditar que é possível você ser, ter e fazer tudo o que você quer. Mas o teu consciente e o teu subconsciente precisam estar alinhados. É como se fosse um casamento. O Neville fala em termos de casamento, né? Ele fala que o nosso subconsciente precisa casar com a nossa consciência. Então é o que? Se alinhar, se juntar. Precisa ser um casamento perfeito. Para daí o que? Para daí nascer os nossos filhos, né? Que são os nossos desejos. Os nossos filhos, o nosso carro, os nossos filhos, o nosso apartamento, os nossos filhos, a viagem perfeita que você quer fazer, o dinheiro que você quer ganhar. Então o Neville usa essa analogia, né? Então o casamento entre o subconsciente e o consciente, para que aí entre e possa gerar, né? Possa gerar aí o filho que é o seu desejo. Então, olha o que ele fala aqui, a mesma coisa que Neville fala. Por isso que eu falo para vocês que aquele livro que está aqui na playlist do Neville, Aprendendo com Neville, é maravilhosa. É maravilhoso aqueles ensinamentos. É muito gratificante e é evolução mesmo, é uma expansão que você tem aí na sua vida. E quando eu falo de expansão, gente, não é só expansão espiritual, é expansão material, porque como fala, né, lembra no livro Alegria e Triunfo também que ele fala, o que ele fala lá? Ele fala que a matéria e o espiritual precisam estar andando juntos. O espiritual e o material precisam dar juntos, porque você está aqui no mundo fenomênico. Não tem como você, a não ser que você queira partir daqui para o outro mundo, né, gente? Para outra aí dimensão, para a dimensão da imagem verdadeira, né? Aí você faz um trabalho aí, só que também que se você não fizer um trabalho legal, você vai morrer doente, vai chegar lá doente também, sem consciência, sem lembrar de quem você é. E aí é um outro trabalho que você tem que fazer lá também. Então, o jeito que você deixa essa vida fenomênica é como você chega lá. Então, se você sai dessa vida fenomênica com ódio, com rancor, com tristeza, é assim que você vai chegar lá. E aí você precisa fazer um trabalho junto com os seres que estão lá já, para você poder sair disso que você foi para lá. É mais rápido? Pode ser, mas a gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe o que está acontecendo aqui agora. Eu tô aqui agora falando com vocês. Isso eu tenho certeza que eu tô aqui. Eu tenho certeza que você tá aqui me ouvindo. Então a gente precisa ter essa consciência. E o que ele fala aqui, para você entrar, olha só o que ele fala aqui. Se você deseja trabalhar no local A, mas também quer voltar ao local B, e ora para que consiga alugar uma casa ou comprar uma casa no local B, essa oração não se concretizará. Porque olha só a incongruência. Primeiro você quer trabalhar no local A. Aí você quer voltar para o B. E aí você aluga uma casa no local B. Como que vai concretizar? Não tem como. Não tem um alinhamento, não tem um casamento perfeito aí.
né? O casamento perfeito seria o quê? Vamos dar um exemplo aqui de um desejo, né? Eu quero trabalhar em tal empresa. É lá que eu quero, é focar naquilo que você quer. No livro que eu vou trazer aqui para vocês, a partir de quarta-feira, que vai ser Pense e Enriqueça, está lá muito bem explicado, gente, como você precisa focar para você conseguir o que você quer. Então é desejar do fundo do coração e acreditar. E lá tem um capítulo só que fala da fé. E eu quero que vocês foquem nisso, no desejo ardente e na fé. Porque quando você tem fé, como eu falei para vocês, é o seu motor de arranque, é o seu motor que vai fazer você chegar aonde você quer. É a sua fé, é a sua confiança em você e em que você quer. Então, o que seria congruente aqui? Eu quero trabalhar no local A e focar no local A. Não é porque às vezes não aconteceu que você precisa mudar. Porque quando você muda, eu queria voltar para o B. Nunca é a mesma coisa, gente. Eu já passei por isso. Eu saí de um emprego, voltei para onde eu estava porque não estava legal. Voltei. Nunca mais foi a mesma coisa. Porque é outro momento da sua vida. É outro momento. Então, pense nisso. Pense o que você quer verdadeiramente e faça o alinhamento com o seu subconsciente. Às vezes a gente não consegue fazer o alinhamento com o subconsciente porque o subconsciente não acredita que é possível. Não acredita que é possível, porque tem aí um monte de crenças, né? Então é por isso que às vezes não se concretiza, mas precisa estar aí em alinhamento, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. O que você busca em primeiro lugar? O que é que você deseja realmente? O seu desejo não pode ser vago. Se você deseja trabalhar no local A, mas também quer voltar ao local B e ora para que consiga alugar uma casa no local B, essa oração não concretizará. Antes de pedir algo a Deus, devemos saber claramente o que nós realmente desejamos. O desejo do consciente, que temos conhecimento, e do subconsciente, que não temos conhecimento, não devem ser diferentes. Se o desejo do consciente não se concretiza, é porque o subconsciente deseja outra coisa, ou, como expliquei para vocês, tem crenças limitantes que não deixa concretizar esse teu sonho, esse teu desejo, tá bom? Então, é fazer o casamento perfeito para daí gerar aí o seu filho, que é o seu desejo aí, o seu apartamento, o seu emprego novo, mais dinheiro, mais alegria, mais saúde. Tem que casar, e casar, como eu já falei para vocês, é se harmonizar. E como que a gente harmoniza? Como eu falo aqui no canal, qual é o nosso lema aqui? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da repetição, nós impressionamos o nosso subconsciente e chegamos a concretizar os nossos desejos. Tá bom, meus amores? Potências infinitas. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Até amanhã com mais um vídeo, mais um preceito diário do dia 15 de abril. Eu aguardo vocês.